Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är vi nya hemmapress. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Edu e estou aqui com o Ramon. Opa! Eu fiz as vezes do Will hoje, está saudoso, já está saudoso. Caramba, eu achei que era o Will, por um momento eu achei que era o William, cara, por um momento, assim. Convencido? Convenceu. Você usou o jargão do nosso querido William, que não está entre nós hoje, mas está em nossos corações. Sempre nossa. Mas enfim, novamente já tá virando um clichê aqui, né, Ramon? Quando a gente apresenta a introdução dos episódios, dizer que a sala está cheia hoje, né? A sala de visitas está completa aqui, né, cara? Cara, nós estamos maravilhosos, Edu. Assim, cada vez mais uma sala com pessoas incríveis. Eu fico sempre... Me faltam palavras. Como eu digo sempre em todo episódio, me faltam palavras. Me faltam palavras, se tem o opa do William, me faltam palavras do Ramon, né? Sempre, né? Então... Exatamente. E pra começar a convidar essa galera aqui maravilhosa que está entre nós, eu vou chamar o primeiro convidado nosso, que é o Danilo Leite. E aí, Danilo? E aí, olá pessoas, sou Danilo, vim aqui para falar mal de Flutter, Android, iOS e tudo quanto é desenvolvimento de aplicativo aí. Porcaria, hein? É isso que eu gosto, ó, tá vendo? A gente trouxe a pessoa certa, entendeu? Ó, pra gente fazer os contrapontos, é isso, cara, é isso aí, boa. E pra continuar a nossa sequência de pessoas aqui participantes, eu vou chamar o nosso querido Henrique. E aí, Henrique? E aí, eu sou o Henrique, de São Paulo, trabalho com a criação de um produto SaaS, que se chama Hubblefy. Lá a gente usa bastante Dart e Flutter, mas eu vim do front-end também, não manjo nada de móvel. Olha aí, muito bom, muito bom. Eu chamei pelo sobrenome o Danilo, esqueci do sobrenome do Henrique Marques, né? Então me desculpa por essa falha aí, eu sempre erro. E pra gente finalizar essa roda de pessoas maravilhosas aqui, o Eliseu Codinhoto. E aí, Eliseu? Opa, beleza? Meio nervoso, eu sempre tive do lado de host de podcast, mas nunca participei de um, primeira vez. Bem, eu trabalho hoje na Bitec, na remessa online, a gente faz envio de dinheiros e remessa pro exterior. Também coordeno o Flutter BR, uma comunidade aí de meetup, acho que é o maior da América Latina até ainda, e a gente tá aí desde 2018. Muito bom, olha só, então depois a gente deixa o link aí do podcast do Eliseu pra galera depois escutar aí e poder também, principalmente a galera que curte podcast, geralmente escuta mais de um ao mesmo tempo, né? Então a gente vai deixar aí no link desse episódio pra poder acessar e saber mais sobre isso. Muito bom. Eu acho que tá muito nítido, né? A galera que deu play já sabe o que é o episódio hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre Flutter e se realmente vale a pena usar essa tecnologia ou não, na experiência dessa galera maravilhosa que está aqui nessa nossa sala de visitas, para poder compartilhar experiências boas, ruins, talvez. E a gente vai descobrir ao longo desse episódio, logo após a nossa viradinha. E voltando aqui para o nosso episódio, para introduzir aqui o nosso papo, a primeira pergunta, né, para quem tá chegando agora, assim, né, tava vendo, eu quero, Flutter, eu já ouvi, deixa eu ver o que a galera Dev na Estrada vai falar, né, a primeira pergunta é, o Flutter é uma linguagem ou é uma stack completa, né, porque a primeira dúvida, né, falar, eu tô codando em Flutter, mas a gente realmente coda em Flutter ou não? Essa é a primeira dúvida aí que talvez surja para quem não conhece a tecnologia. Pelo que eu entendo, assim, pelo que eu entendi, meu uso e tal, o Flutter, ele é um SDK, que dentro desse SDK tem algumas ferramentas que vão até você conseguir fazer o build para diversas plataformas, mas o que fica ali meio evidente quando você entra no site ou quando você conhece é o framework de interface que eles têm, que você consegue desenhar telas e chegar ali um pouco próximo do que é o nativo, né? É isso que, no meu entendimento, é o Flutter. O Flutter, na verdade, não é uma linguagem, né? Porque a linguagem que a gente usa para codificar é o Dart, e o Flutter, ele
ele trabalha ali como um framework, né? Eles colocam como um framework então ele traz várias coisas de interface, mas também tem toda essa parte de CLI, de fazer os bindings necessários para gerar os códigos nativos. E, assim, quem quiser saber um pouco mais, assim, por trás como funciona, o Flutter, ele é desenhado em Canvas, né? E usa o Skia. O Skia também é usado para engine de gráfico do Chrome, do Mozilla, e também está disponível em várias outras vertentes, e por isso que o Flutter funciona em várias plataformas, né? O Flutter, ele é tudo isso, né? Parece que ele é de tudo um pouco. Muito disso vem porque ele roda na Dart VM também, né? Então isso permitiu com que a gente conseguisse usar o Flutter basicamente em qualquer plataforma que a gente tem hoje, né? Desde os nativos até web e desktop. Olha só, isso é legal, hein? Porque às vezes fica essa impressão só de que é pra mobile, mas já é uma tecnologia multiplataforma, assim, né? Eu vi esses dias mesmo alguém falando sobre Flutter Web e já tá rolando, né? Alguma coisa assim, né? Pra web, né? Eu tô totalmente por fora, tá? Eu tô perguntando aqui de curioso, na verdade. Na web ele tá ainda no beta, tá na versão beta, então ele não tá tão maduro ainda quanto ele está para as versões para mobile, mas ele tem sim, e tem também para desktop, ele tá na versão alpha ainda, então um pouquinho menos maduro, mas já é bem promissor. Tem um ponto também, que esse lance de você atender a várias plataformas e buildar para diversas plataformas diferentes, tal, mobile e desktop, é meio que um objetivo da linguagem Dart, né? E aí veio o Flutter para ajudar, assim como é o Rails, no Ruby, assim, mais ou menos isso. Mas o objetivo de atender a diversas plataformas é um objetivo da linguagem Dart. O Dart, ele surge, né, ali para substituir o JavaScript, né? É meio que uma proposta do Google para tentar substituir o JavaScript. Obviamente não deu certo, como a gente tem visto, e aí ele acabou sendo adotado pro Flutter. Então, um ponto levantado pelo Henrique sobre essa questão dos builds do Flutter, o Dart, ele suporta fazer o build ali em tempo de execução, né? Então, isso é o que possibilita, por exemplo, a gente ter aquele hot reload do Dart, do Flutter, né? Então, o Dart tem esse suporte, e ele também tem o suporte, que eu não vou entrar em detalhes de nome de build, né? Mas tem suporte ao build que a gente está acostumado de gerar um binário, um pacote executável, que é o que a gente usa para fazer toda aquela conversão e criar os arquivos que a gente gera os binários tanto para iOS, Android e outras plataformas. Então é um pouco disso que o Dart já traz, justamente porque ele queria ser um JavaScript, né? Ele queria rodar em vários browsers e então traz já esse conceito. Uma coisa que às vezes a galera não lembra também é que o Dart funciona como back-end, então dá para você fazer uma API ou um CLI ou qualquer outra coisa já com Dart também. Inclusive eu uso o Dart como JavaScript, pode-se dizer assim, no front e também com Node, tipo, buildando para Node, né? É isso, a gente decretou aqui a morte do JavaScript nesse episódio, exatamente. Né? Com base aqui nos nossos convidados falando. Agora estamos conversando. Agora sim. Agora entrando num assunto bom aqui. Eu tenho até um negócio anotado aqui, hein? É polêmico. Manda aí, manda polêmica aí. Agora sim, Dart é melhor que TypeScript. Essa é a minha. Eita, olha aí, ó. Cara, eu anotei essa frase, eu vou soltar um tweet com seu arroba falando, ó, Dart é melhor... Foi o Eliseu que falou, Eu não, deixei bem claro que, ó, tentativas. Eu sou do background de desenvolvimento de aplicativos mesmo, e é engraçado que o Dart, pra mim, ele é bem mais fácil de trabalhar do que foi o Java, mas em compensação ele é bem mais difícil de trabalhar do que o Kotlin, por exemplo. Eu gostei bem mais de trabalhar com Kotlin do que com Dart, né? Então, provavelmente deve ser uma questão de costume mesmo, mas eu achava que o Kotlin ele era um pouco mais idiomático, assim, você conseguia ler mais fácil o código e produzir mais rápido também ainda do que o Dart. Muita gente tem uma versão ali, né, principalmente a galera que vem do React Native ou a galera que vem do desenvolvimento web front-end, uma certa, pelo menos é o que eu tenho tido experiência de amigos, né, uma certa versão ali, não exatamente ao Dart, mas a junção do Dart com Flutter, que faz aquela interface que é codificável e você começa a ter, tipo, vários tildes, né, então você tem um componente, ele tem um filho, ele tem outro filho, e aí você começa a ter aquele código em cascata. A galera tende a olhar isso com maus olhos, né, principalmente o fato de você ter classes, a galera que tá acostumada com JS, HTML, CSS, costuma olhar com maus olhos isso daí, mas eu acho que é mais questão de costume também.
também, não sei. Pra mim foi, sei lá, foi um divisor de águas quando eu entrei pro Flutter. Eu já tinha tentado trabalhar com mobile antes, eu vim do back-end, tinha tido uma experiência ali com React Native, mas foi no Flutter mesmo que eu me encontrei no desenvolvimento mobile. Legal. Eu confesso que lá uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, que ainda tava nessa coisa da linguagem sendo aquecida, eu lembro até de ter participado, acho que de uma conferência de Flutter que rolou ano passado. Acho que eu encontrei até o Henrique por lá, se eu não me engano, que foi aqui em São Paulo, né? Flutter Talks, eu te encontrei lá também, conversou um pouco. É verdade, a gente se viu lá, realmente. Eu lembro que, primeiro que o número de pessoas participantes lá era bem alto, assim, né? Tinha muita gente que participou, eu achei incrível, assim, né, pra uma comunidade recente, né, se você for comparar com as outras mais maduras, assim, em termos de idade. Eu achei interessante esse movimento da linguagem, Dart, né, porque realmente, cara, eu lembro dos tempos mais primórdios lá do Dart sendo criado, né, e aí você via essa promessa de você, vamos tentar criar uma linguagem um pouco mais madura, né, o JavaScript ainda tinha essa característica de não ser tão seguro para se programar, e o Dart tinha essa proposta aí, né, de trazer um pouco mais de conceito de linguagens mais maduras e mais voltadas para back-end, assim, né, no desenvolvimento web. E aí, do nada, o Flutter traz de volta, né, o Dart, né, nessa pegada toda de interface multiplataforma. Então, é muito interessante esse movimento, né. E aí, eu queria até puxar já com isso, com esse gancho, como é que quem quer trabalhar com Flutter, que tipo de ambiente você precisa, né? Já que é multiplataforma, eu tenho alguma especificidade de rodar o Flutter em alguma máquina específica, algum sistema operacional, né? Onde que eu consigo rodar o Flutter, né? Essa é a pergunta. Primeira coisa, acho que é saber pra que você vai desenvolver, né? Então, se você vai desenvolver pra Android, por exemplo, você não tem restrição nenhuma. Android, web. Agora, quando você vai desenvolver pra Apple, a Apple por si só impõe restrições, mas aí não é nem em relação ao Flutter, é qualquer coisa que você for escolher. React Native, seja o que for. Hoje a gente tem alguns serviços, né, que você consegue fazer builds pro iOS, enfim, para as plataformas da Apple, mas se você quiser fazer de fato build no seu celular, no seu computador, quiser jogar para um celular, quiser abrir um simulador, ainda é requisito você ter Xcode, e o Xcode só funciona nos dispositivos da Apple. Então é uma barreira aí que você vai enfrentar em qualquer tipo de desenvolvimento que você queira buildar para as plataformas da Apple, né? Fora isso, qualquer ambiente, Linux, Windows, qualquer um funciona e você consegue desenvolver. Um pouquinho além do ambiente, o Flutter é um divisor de águas, até porque a pessoa não precisa ter um background de programação muito grande, né? Até quando você entra lá no site do Flutter para ver, ele fala que o que você tem que ter de experiência com linguagens orientadas a objetos é o suficiente. E a documentação é muito boa para você começar, e tem muito vídeo no YouTube para você aprender como que você utiliza a plataforma, como você utiliza o framework e tudo que ele disponibiliza já pronto para você usar, né? Os widgets que ele tem pronto para você usar. Realmente para mim também foi um divisor de águas quando eu comecei a trabalhar com ele. Antes eu trabalhava com desenvolvimento nativo, principalmente de Android, um pouquinho só com iOS, mas para quem pegou o mobile lá no começo, é realmente muito mais fácil mesmo do que foi começar com Android ou começar com iOS, porque o Flutter ele foi criado já sabendo os problemas que ele queria resolver praticamente, né? Aí eles só adotaram ali o Dart em cima porque era mais uma ferramenta para ajudar a resolver esses problemas que já existiam no mobile antes. Eu gostei bastante disso que você falou, dos problemas, e não sei, tipo, acho que a gente talvez não tenha explorado muito isso, e eu como leigo total de não manjar de Flutter aqui, eu me pego pensando justamente nisso, assim, tipo, quais são esses problemas, assim, que ele veio pra tentar resolver, assim? A gente tinha bastante, tipo, um cenário até, é difícil chamar de estável, né, mas a gente tinha um cenário até ok ali no desenvolvimento mobile, e aí veio o Flutter, assim, tipo, qual que foi essa proposta que ele trouxe, assim, de tentar, tipo, de problemas pra resolver, assim, o que ele facilitou na vida, vocês acham? O que eu percebi quando chegou pra galera, o pessoal começou a testar e tal, conhecer o que era, eu acho que é a experiência na hora de desenvolver mesmo, a experiência do próprio desenvolvedor, né? Então, assim, foi muito mais fácil pra mim testar, então conhecer, já foi mais fácil do que conhecer como desenvolver pro Android, como desenvolver pro iOS. Eu sou front-end, então, assim, pra mim conhecer foi muito mais fácil, e a experiência de desenvolver o hot reload ali no começo, coisa besta ali, mas o desenvolvimento, você trabalhando ali, você imagina aquilo no seu dia a dia, você fala, pô, acho que vai ser mais rápido, vai ser melhor aqui. Você encontra um caminho legal, assim, na sua experiência, no seu dia a dia desenvolvendo. Eu acho que isso que foi pra mim a primeira coisa. Uma outra coisa também, eu esqueci de falar onde eu trabalhava no começo, mas eu trabalho no Nubank, então eu já tô usando o Flutter em produção já há um pouquinho mais de 1 ano.
E um dos problemas que ajudou bastante a resolver é que a gente tem uma codebase única a partir do momento que você começa a adotar o Flutter, né? Porque você consegue fazer um componente e você consegue reaproveitar ele tanto no Android quanto no iOS, na questão do mobile. E assim, quando você está lidando com uma aplicação muito grande, em que o full build pode demorar 6, 7 minutos, você ter o hot reload assim, muda sua vida completamente, né? Porque antes você fazia uma alteração pequenininha, esperava ali às vezes uns 3 minutos até você ver o resultado daquilo, e com hot reload, hot restart, você consegue ver em questão de segundos. Isso foi uma das coisas que ajudou mais, assim, com certeza. E além de você poder reaproveitar os componentes que outras pessoas que vieram de background de iOS ou até de web mesmo, você consegue reaproveitar esses componentes. Olhando o próprio site aqui do Flutter, se você entra, né, desce ali um pouco, tem uma apresentação e logo de cara ele se propõe aqui e coloca o que ele se propôs a resolver, né, que são 3 pilares principais que eles descrevem como desenvolvimento rápido, que é essas tools, esse CLI, tudo isso que ajuda no desenvolvimento. Então, aquilo que a gente já conversou do hot reload, de você conseguir desenvolver e alterar o UI sem alterar o estado, tudo isso que ajuda no dia a dia do desenvolvedor. UI expressivo e flexível, que é essa ideia de modularização já nativa dentro do framework. Então, tudo seu widget, a maioria das coisas, por serem widgets, você consegue componentizar e embedar uma dentro da outra. Então, por exemplo, você tem uma animação, essa animação é um widget, você pode colocar ela dentro de qualquer coisa praticamente. Tem até um exemplo da galera do Flutter mesmo, que é aquele History of the World, não lembro o nome do app, que eles, na apresentação, eles dão um zoom, e aí, tipo, dentro da animação você tem o Google Maps, e você consegue navegar dentro do Google Maps, dentro de uma animação. E isso se dá pelo fato de você ser tudo widgets, e no final vai ser tudo Canvas ou alguma integração com alguma coisa nativa já do sistema. E, por fim, o desempenho nativo. Eu, pelo menos, estava acostumado a trabalhar com React Native. Você tem as bridges, né, que é aquela camada de conversão e o tempo de translate que você tem quando você está executando um aplicativo com React Native. Então, bastante coisa ele vai executar em tempo de execução, né, digamos, né? Vai fazer ali em tempo de execução. Aqui não. Aqui, como eu falei, baseado na Skia, você consegue desenhar na tela. Então, isso possibilita que você crie UIs de infinitas formas, desde você desenhar de fato no Canvas, você pode ir lá e animar o Canvas, desenhar, fazer um círculo, fazer um quadrado, seja lá o que for. E você tem isso a 60 FPS, porque é desenho em Canvas, é feito em cima de uma engine gráfica. Então, a galera usa para fazer games, usa para fazer N coisas. Então, isso traz um pouco de performance e deixa ele mais próximo do nativo, porque ele não precisa fazer bridge, não precisa fazer nada disso, só executar um Canvas lá e beleza. Fica praticamente idêntico ao nativo, né? A não ser que você use os bridges do Flutter, são aqueles Platform Channels. Quando você usa o Platform Channels, ele dá dá uma engasgadinha, mas se você fizer, dependendo da forma como você fizer, ainda fica muito próximo da performance que tem no nativo ainda. Ou quando você usa talvez algum sensor do device, pode ser que ele perca um pouquinho dessa performance também, mas ainda é muito próxima do nativo. Boa. Essa coisa da performance, legal que é um dos pilares ali, né, como o Eliseu trouxe, e é interessante mesmo, né, você vê os exemplos, né, e principalmente de animações no geral, assim, são bem próximos, assim, a algum trabalho que você for precisar fazer ali no nativo, né, então eu acho que tem a questão da facilidade também, né, da interface possibilitar com algumas configurações fáceis ali, entre aspas eu digo, né, mas algumas coisas que você adiciona na view ali, você já tem uma mudança talvez até de transition, de bounce, sabe, é legal essa característica, né, das UIs serem fáceis de mexer, né. O Flutter, ele traz uma gama de componentes já prontos, né, e muitos deles já com animação. Então ele tem o Opacity, por exemplo, que serve para opacidade, e você tem o Animated Opacity, que você pode adicionar uma animação a essa opacidade, e isso vai para N coisas. Tem o Transition, tem Animated Container, que só de você mudar as propriedades do container ele já aplica a animação. Então essa parte de animação, especialmente assim, falando do Flutter, eu tive uma experiência muito boa como desenvolvedor, como usuário da plataforma, e eu nunca tive a mesma experiência com nenhuma outra ferramenta. Pelo menos falando de animação, eu não me lembro de nenhuma coisa que seja tão simples você pegar e colocar ali o Animated Container, muda as propriedades e a mágica acontece. CSS.
Eu tenho medo de CSS, cara. Não posso entrar nesse tema. Então, eu gosto bastante de CSS. Inclusive, eu queria falar sobre isso. Uma coisa que eu vi quando eu cheguei, assim, pra conhecer o Flutter e tal, na página deles tinha alguns guias, assim, comecem por aqui se você for desenvolvedor web, comece por aqui se você veio do iOS, comece por aqui se você veio do Android, e ali tinha um começo ali pra cada pessoa que veio da web, veio do mobile e tal. E se você olhar na web lá, a parte que explica da web, pelo menos, ele dá bastante exemplo que é comparável com o CSS. Então, se você já conhece um pouco do CSS, você vai conseguir estilizar um texto, vai ser basicamente o mesmo nome, né? Font size, font ref, aquelas coisas do CSS, né? Você vai ficar bem familiarizado. Se você é do Android, você vai começar pela página do Android. Eu não cliquei nela, tá? Mas eu acredito que o cara do Android vai entender, né? Entende mesmo. Olha aí. Eu gostei da confirmação, entende mesmo? Excelente. Foi um trio, né? Não, aqui, lá, fechou, né? Fechou a rodada de conversa aqui. Muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar pra gente chamar o nosso muralzinho e já a gente volta com as perguntas mais tretas aí, né? Casos de uso, onde funcionou bem, onde que não deu muito certo. Já a gente volta aí pra discutir um pouco sobre isso. Quando o inverno chegar... Olha aí, Ramon, quem vai estar? O muralzinho vai estar junto a ti. Chegou! Chegou o muralzinho, Ramon. Ai, para alegrar todos os corações e corações frios, ou não sei mais que estação do ano estamos, Edu, porque o mundo, ele está muito doido. Está muito doido. Pois é, cara, não existe mais isso. Não existe mais estações, né? Assim como não existe sair de casa, não existe... que mais? Não existe... Eu não sei, cara, tô perdido, ó. Meu Deus. Só existe 4 estações ao álbum do Sandy Júnior, é isso. Caramba, cara, você lembrou dessa? Eu fui muito limitado à primavera, né? Eu tava no primavera, te amo, né? E tem da Sandy Júnior, cara. Estações. Sandy Júnior, cara. 4 estações. Como é que você esqueceu aquela live maravilhosa que aconteceu no começo do ano, meio do ano, terço do ano? Não sei mais, cara. Aconteceu aí. Pois é, cara. Nossa, realmente, cara. Meu Deus, foi mal, cara. Mas enfim, o que não muda, Ramon, é que a gente tá sempre aqui, né? Toda sexta-feira com episódio. E dentro desses episódios tem o quê, Ramon? Tem o muralzinho, recadinho. É isso, recadinhos pra vocês. Mas a gente quer dar alguns recadinhos aqui pra quem tá ouvindo a gente, né? Falar um pouquinho sobre a nossa patrocinadora, né? A Revelo, né, Ramon? Exatamente, Edu. A Revelo aí está conosco há muitos anos, patrocinando esse programa maravilhoso. E como que a gente poderia descrever a melhor atuação desse nosso patrocinador? Olha, cara, eu poderia dizer que a Revelo é como se fosse um Tinder da programação, né? De vagas. Exato. Então você tem seu perfil, você preenche lá na Revelo, olha, eu sei isso aqui, faz uma entrevista, faz um processinho deles lá, né? Tem todo um esqueminha, né? Um passo a passo lá. E logo depois a empresa fala assim, opa, tô procurando uma pessoa com esse perfil aqui e do nada, match, entendeu? Eu nem sei como que é o bagulho do Tinder que faz o... né? Deve ser um tim, será que é um tim? Não sei como que é, deve ser, né? E aí, essas duas, né, entidades, né? A pessoa que procura e quem está também procurando um emprego, quem está procurando um profissional, uma profissional para entrar na sua empresa, dá aquele match e aí tudo começa a acontecer, né, Ramon? Essa relação maravilhosa que a gente conhece no exatamente. E aliás, você tocou num bom ponto aí do nosso patrocinador. Se você, empresa, está procurando desenvolvedores para a sua empresa, considere. Olha aí. Considere, que é bacana. Fica a dica. É isso aí. Entra lá em revelo.com.br, você vai ter mais informações sobre tudo que a gente está falando aqui de uma forma muito mais... menos informal do jeito que a gente falou aqui, tá? É muito mais sério e um processo muito bacana. É bem legal saber que tem uma empresa preocupada com essa relação aí, trazendo as melhores pessoas para as melhores empresas. Certo, Ramon? Certíssimo. Muito bem, Edu. Vamos agora para o episódio. Continuamos, na verdade, agora. Continuamos o nosso episódio.
voltando aqui, né, depois desse muralzinho maravilhoso, eu queria já puxar uma pergunta aqui pra pelo menos... Eu tô achando que tá muito paz e amor aqui, né, o clima com Flutter, né? Parece que é tudo maravilha, assim, é só rodar, né? Tipo, você instalou ali, tipo, baixou os pacotes, instalou a JVM ali pra rodar, o compilador já era, funcionou, tá bonito, né? Mas claramente eu sei que não é assim. E aí eu queria perguntar pra vocês, né, que situações que a gente pode ter um caso de uso bom pro uso do Flutter, né, baseado, claro, da experiência que vocês já tiveram. E depois, numa segunda rodada, aí eu puxo aí casos de usos que a gente usou como experiências ruins pra evitar o uso do Flutter, talvez, aí. Mas, enfim, quem quer começar a inaugurar essa rodada aí? Eu diria que um bom caso de uso, acho que eu não consigo enxergar, na verdade, muitos casos de uso ruins, porque, assim, se você tem uma startup pequena, onde o recurso é escasso, tanto na questão de você ter dinheiro para pagar engenheiros, ter uma equipe inteira com um desenvolvedor iOS, um desenvolvedor Android, um web, muito provavelmente é mais fácil para você ter uma pessoa que conhece bastante de Flutter ou que está disposta a aprender Flutter para poder desenvolver para essas várias plataformas com uma codebase só. Se você vai começar um aplicativo hoje do zero, mesmo para um aplicativo grande, eu não consegui encontrar um contra de você usar o Flutter hoje, mesmo se o objetivo final é ter uma aplicação grande. Então, assim, para mim, Flutter resolveu tantos problemas que eu gostei muito mesmo, assim, eu sou até suspeito pra falar. Legal. É interessante isso desse aspecto de time, né? Porque se a gente for pensar em mercado, é super difícil contratar pessoas mobile, né, para ambos os mundos, né? Realmente é difícil você achar pessoas com um perfil assim, e elas estão em empresas sendo disputadas a dedo, assim, né? Então, o Flutter tenta também, eu vejo essa característica, assim, né, tanto o Flutter, acho, quanto o React Native e algumas outras tecnologias que tentaram fazer essa democratização, né, do acesso a desenvolvimento mobile e possibilitar também que pessoas de outras áreas consigam contribuir com Codebase, né? Porque realmente, olha, quando eu tinha que fazer review de Kotlin ou até de Swift até que melhorou bastante, assim, né? Mas Objective-C, meu Deus do céu, era terrível, assim. Eu às vezes alguns amigos mandavam, assim, pra eu fazer review, eu falei, cara, desculpa, mas não tô conseguindo entender, cara, tá bem difícil, né? E aí mudança pra Swift, pra Kotlin ajudou bastante, mas ainda assim, para você rodar na sua máquina, tem todo um processo de build para você fazer com que as coisas funcionem e tudo mais, né? Então, a experiência de desenvolver não era tão legal e para rever código também não era tão bacana, assim, né? Deixa eu só me retratar com um ponto aqui, que eu não quero que os desenvolvedores de mobile nativo percam o emprego. Com certeza não. Eu acho que acho que essas pessoas são algumas das mais indicadas para começar a colocar o Flutter no lugar onde elas já trabalham, né? Porque isso, em termos de comunidade, você vai conseguir contribuir com muitas outras pessoas dentro do seu próprio ambiente de trabalho mesmo e trazer parte dessa cultura pra todo mundo. Então, assim, não é pra ninguém perder o emprego não, gente. É tão importante isso porque depois que você escrever Flutter Build lá, Flutter Build iOS, ainda tem mais coisa pra fazer, tá? Não acaba ali. E aí vai ser bom ter esse cara de Android, de iOS aí pra você ter esse conhecimento aí na tua empresa, né? De como fazer o build, como tu subir pra loja, versionamento e mais um monte de coisa que é específico do iOS e do Android. Bem, acho que em relação a casos de uso, mano, é meio que isso mesmo. Tipo, a maioria das startups que tem esse cenário de tipo, mano, eu não preciso fazer uma coisa mega ultra específica, porque, tipo, por exemplo, muita gente que eu converso que é desenvolvedor, tipo, Android, ou o cara que se aprofundou muito em alguma das duas plataformas, reclama geralmente do lifecycle de plugins do Flutter. De tipo, às vezes tem memory leak, ou então você vai fazer processamento em background e não é tão legal. Então, essa parte de plugins ainda tem muita coisa para ser melhorada. Ainda é muito necessário você ter um conhecimento de nativo ali. Porque se você vai fazer alguma integração, não é só... Beleza, grande parte se você pega um SDK pronto, você põe um cross-platform lá e beleza. Agora, quando você vai desenvolver alguma coisa, você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo. Se você, sei lá, ele acaba te dando alguns poderes demais e o lifecycle não é tão claro
e você pode acabar detonando a bateria do cara, sabe? Ainda é um celular e é muito bom ter esse conhecimento nativo pra esse tipo de coisa. De resto, hoje eu tô tocando um projeto pessoal que envolve podcast, inclusive, e uma parte dele é um editor, né, de áudio, e a gente tá numa treta grande usando FFmpeg, que FFmpeg é uma library de C++, né, para processamento de áudio e vídeo, e, mano, por enquanto tá dando tudo certo, a gente tem tracks ilimitadas, né, e consegue fazer, os nossos testes hoje são para 20 minutos de áudio e tá rodando liso, integração com o Flutter redondinho, claro, não é executado no Flutter, é em C++, mas com os platform channels ficou bem tranquilo de integrar, e até isso funciona bem. Eu acho que o que tem que tomar mais cuidado mesmo é coisas específicas. Então, por exemplo, hoje você não consegue fazer uma aplicação de Apple Watch ou para Apple TV usando Flutter. Você teria que fazer as integrações, ou você teria que conhecer muito de build, muito de nativo para você conseguir buildar para esses caras. Até dá, tem gente que faz aplicação para Switch, mas você tem que ter um conhecimento a mais ali. Agora, para startup, para galera que a maioria faz CRUD, ou você vai homologar alguma coisa, vai fazer algum projeto assim, eu não vejo contraindicação. É só aquilo de todo projeto, né? Seguir as boas práticas, saber organizar, estruturar bem o código, mas acho que restrições mesmo de uso seriam mais bem específicas, assim. Eu até tive uns problemas recentemente com máscara de texto muito sofisticada em celulares da Samsung. Não sei, mas, por exemplo, com o keyboard da Samsung nativo não funciona. Se você instala um outro de terceiro, funciona, entendeu? Aí tem esse tipo de coisa, mano, que é inevitável quando você tem uma gama gigante de devices. E se você não tiver o conhecimento de, beleza, vou mexer nisso, ou então, vou fazer uma integração aqui, dependendo do seu caso, se for muito específico, você pode ainda ter um gargalo ali, algum problema. O meu caso é justamente essa startup. A gente tem um time bem pequeno. No início era só eu no desenvolvimento e na parte de layout, design e tal. Eu tenho background de front-end, né, como eu falei, e eu já tinha testado, tipo, Cordova, esse tipo de coisa, assim, esse mundo obscuro. E aí, na época, a gente chegou a uma demanda de criar um aplicativo para as lojas, né, tipo mobile, né, e a gente tinha um aplicativo rodando, um app MVP rodando com AngularJS e Firebase, basicamente isso, né, usando Cloud Functions e Node lá para fazer coisas que não dava para fazer no front, né, e o front basicamente um AngularJS lá. E aí, antes de partir para desenvolver pro mobile, escolher onde que eu faria e tal, a gente fez alguns testes, eu desenvolvi com o Angular, o novo Angular que tava saindo e tal, tinha até o Native Script e tal. Fiz bastante pesquisa, né? E aí, com esse desenvolvimento do Angular, eu comecei a usar o TypeScript. Aí eu vi as vantagens, né? Tipo, de você escrever um código em TypeScript. Tava no começo ainda, né? E aí eu falei, vou ter que começar a escrever em TypeScript, né? Porque o JavaScript não vai sustentar um app grande, assim, tipo, organizado e tal, aquele lance de interface. Tinha mais coisas na linguagem, pra você usar e tal, né? E aí a gente já tava usando o Webpack e um monte de coisa pra virar JavaScript, então era uma coisa a mais ali e tal. Foi quando eu encontrei o Dart e o Flutter, né? E aí eu vi que ele atendia as demandas que eu tava tendo no TypeScript, por isso que eu falei que ele substitui o TypeScript, mas é uma brincadeira, óbvio. Hoje a gente usa o Dart pra buildar pra Node.js nas Cloud Functions, utilizamos Angular Dart na web, ou seja, eu consigo compartilhar os serviços e toda a lógica de negócio com o Flutter, né, e com as Cloud Functions também. Então, tipo, antes de eu buildar, né, óbvio, é um lance, antes de buildar eu tenho esse acesso a esse código, basicamente o que a gente faria com o JavaScript ou o TypeScript, né, você joga coisas pro Node e o resto você usa JavaScript, eu consegui fazer com o Flutter e com o Dart, né? Então esse que é o meu caso hoje. A gente tem tem uma pessoa que trabalha diretamente com o Flutter e eu na equipe. Então assim, a gente consegue administrar um aplicativo que tem diversas features, né? Tudo rodando na mesma linguagem, né? E não é JavaScript essa linguagem. Acho que é isso. Por mais que eu ame JavaScript. Não, eu gosto. Sentiu um certo... Eu sou certo ódio, né? Não tô brincando, brincadeira. Aqui é Backbone.js. Isso, rapaz. Saudades. Mas eu acho que é isso. Pra maioria dos casos, né, o Flutter vai resolver e resolve bem. Tem alguns casos específicos que o melhor ainda é o nativo, ou então pelo menos um híbrido ali, né, uma conexão entre os dois, onde você faça o desenvolvimento cross-platform, do que é mais importante. Mas aí, né, depende de time e vários outros fatores que não é só a linguagem de programação e framework que vai resolver. Boa, interessante. E aí, falando um pouquinho, depois desses casos de uso que vocês trouxeram, como é que vocês veem a questão de maturidade, né, do Flutter, né? Como é que vocês enxergam a linguagem, o Dart em si,
aí todo o ecossistema que o Flutter tem disponível pra galera e as evoluções que tem rolado, comunidade e tudo mais, né? Como é que vocês veem esse conjunto todo, assim, né? Pra que a gente chama de maturidade de alguma tecnologia, né? Eu acho que o Dart hoje, ele tá maduro pra você desenvolver, por exemplo, script, servidores e diversas coisas. Você vai ter uma dificuldade ali de encontrar alguns pacotes, tipo, que não vai ter na NPM, que vai ter na NPM, né, e não vai ter lá no gerenciador do Dart, né? Mas eu vejo cada vez mais as coisas aparecendo lá e mais pacotes sendo criados e tal, e esse ecossistema ficando mais interessante. Como eu uso o Dart do lado do front e do lado do Flutter lá no aplicativo, tem algumas coisas que eu não consigo ainda usar, tipo, pros dois, compartilhar o mesmo código, porque ele só roda no Flutter. Então tem essa diferença do Flutter pra você desenvolver as outras coisas só em Dart. Então se você desenvolver só em Dart, eu acho que tá bem maduro, você consegue praticamente fazer tudo que você faria em outras linguagens, e ela tem as coisas modernas das linguagens, tipo, o que a gente espera de uma linguagem hoje, assim, se você procurar uma documentação e tal, é bem descrita e tal, você vai conseguir trabalhar bem com Dart pra qualquer coisa. Agora, se você tentar compartilhar o código do Dart, que roda no servidor com o Flutter, você vai ter que aprender a isolar bastante essa lógica e tal, pra você conseguir trabalhar assim. Tipo, você não vai conseguir compartilhar 100% do código ainda. A pergunta que não quer calar é se o Dart tem um pacote que faz uma função retornar true, igual tem no NPM. Pra mim, esse é a parada. Com certeza tem, cara. É, provável. Mas é isso mesmo, mano. O Dart é uma linguagem moderna já, né? E ela tem evoluído a passos largos. O Dart, por exemplo, tem promises nativas, então isso faz com que seja muito mais fácil adotar pela comunidade, no próprio Flutter, integração de observables. Eu tenho visto até uma maturidade bem legal, assim, da galera em relação a isso, diferente do que eu tenho visto em outras comunidades. Principalmente por ter já nativo no Dart, né? Então, muita coisa você vai trabalhar ali, vai fazer... tem um Future Builder, aí você começa a olhar, mano, mas o que é isso? Aí você começa a ver que você tem promises e é meio que natural essa evolução dentro do Dart, então é uma coisa bacana. Outra coisa, em relação à comunidade, quando a gente começou lá os meetups, por exemplo, acho que foi em maio de 2018, a gente deve ter feito um primeiro meetup mais pro final do ano, se eu não me engano tinham 30 pessoas no primeiro meetup e a gente já chegou a fazer um meetup, inclusive no Nubank, né, com espaço ali lá para 200 pessoas. Então você tem visto isso em menos de um ano, né, talvez um ano e alguns meses. Então você tem tido um crescimento grande da comunidade. Outra coisa, aproveitar para fazer mais um jabá, a gente tem lá o Flutter BR vagas, e a gente consegue acompanhar também o surgimento de novas vagas, né, pro Flutter, que tem crescido bastante também. Então tem tido esses crescimentos em conjunto, né, o que é muito legal. Então sempre a comunidade vai avançando, as empresas vão sentindo que isso tá mais seguro, tá mais confiável. Teve versão do Dart saindo agora, do Flutter, quer dizer, saindo agora, eles têm mantido uma comunicação com a comunidade, pedindo ajuda, sempre com contribuição. Você pode entrar lá e contribuir para o que não tiver, e o que não tiver mesmo, que não cabe no framework, você tem à disposição o PubDev, que você pode publicar seus pacotes lá, e tem bastante coisa. Acho que hoje a coisa que eu mais sinto falta, para falar assim, tava até discutindo com o pessoal ontem, a gente não tem um D3 ou alguma coisa do tipo no Flutter, apesar de ser simples, por ser Canvas, né, beleza, isso é uma das primeiras coisas para se fazer. A gente tem engine de games, a gente tem uma engine muito boa de animações, né, o Hive mesmo, você pode fazer a animação e exportar pro Flutter, vai funcionar, tá ligado? Algumas coisas bem complexas, assim, como se fosse um After Effects, assim, na medida do possível. E a gente não tem uma lib boa de gráficos, sabe? Então, tem algumas coisas que é natural, que a gente vai evoluindo e conforme vai tendo necessidade, vai surgindo. Igual, um tempo atrás, eu tive que integrar Zendesk e Snowplow no meu projeto e não tinha SDK nativo. O Amplitude, por exemplo, já tem. A própria empresa se dispôs a fazer um. E isso tem crescido e vai evoluindo ao longo do tempo, né, com o crescimento da comunidade. Hoje mesmo, agora já tem o SDK do Snowplow, não é oficial ainda, mas já funciona. Então, você tem visto o que não tem, vai surgindo e a gente vai crescendo assim. Eu mesmo tive que fazer algumas coisas nesse sentido, não viraram packages e tal, mas internamente, por exemplo, para fazer o envio de push com o Firebase, né, a pessoa que trabalha no nosso time quis desenvolver tudo em Dart também, porque ela aprendeu, era um estagiário que depois foi efetivado e tal, ele começou aprendendo Dart já, ele gostou e tal, e ele falou, cara, vamos tentar colocar tudo pra Dart aqui, antes era em Node lá e tal, e aí quando eu migrei pra Dart, faltou alguns packages, por exemplo, assim, o SDK
pelo Firebase para fazer o push, que igual no caso que o Eliseu falou aí, é uma empresa ou algum serviço ali que ainda não disponibilizou o SDK deles naquela versão, naquela linguagem, para aquela linguagem, né? Então eu tive alguns problemas desse tipo, mas eu consegui fazer usando, por exemplo, o SDK do JavaScript mesmo. Então com o Dart você consegue acessar, eventualmente, não é aquela beleza toda, mas você consegue acessar um código JavaScript ali, trabalhar com ele, ou criar uma versão dele ali que vai conseguir ouvir ele dentro do Dart, e você vai conseguir minimamente trabalhar com os objetos do JavaScript dentro do Dart. Tem um lance assim, eu acho que no Kotlin também e tal. Então é mais ou menos isso. E sobre a linguagem, assim, pra quem quer entender um benefício, assim, da linguagem, pelo menos pra mim, foi uma parada que eu achei muito legal, que tem a ver com as promises, é você dar uma olhada como é que funciona o future e o string do Dart, né? É uma parada que, pra quem tá no JavaScript, você já precisou fazer isso, você já usou isso, mas ele é muito mais, assim, mais elegante, assim, no Dart. Então, legal, acho que é uma coisa legal da linguagem ali, pra quem tá desenvolvendo. Eu também diria que é um conjunto de ferramentas já bem maduro também. A gente, toda essa conversa que a gente falou sobre maturidade, a gente falou muito sobre comunidade, e se a gente pegar a última pesquisa do Stack Overflow, a gente consegue ver que o Flutter tá entre os top 10 das mais populares e o top 3 das que as pessoas mais querem trabalhar. E a adoção da comunidade faz muita diferença nesse sentido. Lá no Nubank a gente percebeu muito isso desde o começo, desde quando a gente anunciou. Óbvio, teve algumas pessoas que não gostaram muito do Nubank ter feito esse anúncio de que ia trabalhar com Flutter e tal, mas assim, a comunidade abraçou muito isso, e assim, a gente fez um hackathon lá, se eu não me engano foi em outubro, e a gente já teve muita gente que quis ir pro hackathon, se não me engano mais de 100 pessoas, infelizmente a gente não pode trazer todo mundo, mas foi um monte de gente lá já trabalhar com a gente nesse hackathon, e a gente vem usando isso, o Flutter em produção desde então, sem problemas gigantes, assim, isso que a gente tem uma codebase lá com Flutter, React Native, e a gente está usando todos eles em produção ao mesmo tempo. Se você abrir o aplicativo hoje, você não sabe dizer em qual parte que está cada um, né? A não ser que você preste muita atenção ou que você já tenha um conhecimento muito específico disso, você talvez não encontre de jeito nenhum, você vai saber o que está desenvolvido em... Eu vi numa palestra. Aí também tem essa alternativa, mas eu diria que é muito maduro também, porque a comunidade abraçou muito, já tem muita lib, muita coisa open source, o próprio framework é open source também, então você pode ir lá, você pode contribuir, tem algumas issues abertas lá que as pessoas discutem bastante. Além da comunidade ter abraçado, a comunidade também é muito ativa, né? Então, se você vai lá nas discussões que tem nas issues, o pessoal tá sempre respondendo, tem o Flutter BI também, o pessoal tá sempre ativo também, sempre tem meetup, e isso é uma das coisas que fez a maturidade chegar muito rápido, né? O Flutter, acho que se não me engano, ele tá aí desde 2015 e, poxa, agora é muito difícil você encontrar alguém que nunca ouviu falar de Flutter e tá ficando cada vez mais difícil você encontrar alguém que nem testou Flutter ainda, praticamente. É só falar que a Skia também é open source, então você pode, além de comitar lá no Flutter, você pode comitar no Skia se você quiser. Sobre o Dart, né, ele é um pouquinho, pra quem veio do Swift ou do Kotlin, ele é um pouquinho esquisito assim no começo, porque ele parece um pouquinho de retrocesso, porque você volta a ter que colocar ponto e vírgula, tem ali algumas verbosidades que você já não estava usando mais, mas assim, também tem evoluído muito a linguagem mesmo. Do ano passado pra cá a gente já vê diferenças assim, e conforme mais as pessoas vão trabalhando com isso, mais tem uma comunidade toda por trás, com certeza ele muito em breve vai estar muito parecido, talvez até mais simples ainda de trabalhar. O ponto e vírgula realmente. Mas eles tiraram o new, pô. Eles tiraram o new. Antes tinha que pôr new nas classes. E ficava aquela coisa horrível. É verdade. Sou a favor da volta do ponto e vírgula. Tem que voltar ao ponto e vírgula. Bom tempo. Que isso. Tem que cancelar o ponto e vírgula, gente. Eu gosto de ponto e vírgula, pô. Sou suspeito. Se for pra JavaScript, aí a treta é maior do ponto e vírgula, né? Que aí a galera... Ponto e vírgula na frente, né? Isso. A galera perde a amizade, cara. Espacinho entre os parênteses dos argumentos da função. Nossa, era briga, cara. Isso aí era... destruição. Isso é uma coisa que acho que o Dart com o Flutter trouxe um pouco do Go, né? Que o Go foi, acho que primeira que eu me lembro, relacionado ao Google pelo menos, a implantar uma linguagem que tipo, já tinha um padrão. Esse é o nosso padrão e não briguem aí. Não gostou, sinto muito, tá ligado? Então ele já tem um formatter, ele já tem suporte a testes nativos, o que ajuda bastante também. Então tem teste de integração, teste de widget, teste de unitário, sem você ter que adicionar nenhuma lib pra isso. Já tudo ali pronto pra você. Então
esse tipo de coisa eu acho que vai deixando o ecossistema cada vez mais robusto, mais conciso, né? E uma outra coisa que eu acho que vai ser um divisor de águas mais pra frente é o nascimento do Fuchsia, né? Quando o Fuchsia sair, né, que a gente espera, provavelmente o Flutter vai estar ali como uma plataforma de desenvolvimento nativo pro sistema novo da Google. Eu fiquei pensando na cor quando você falou Fuchsia, cara, mas não é essa a pronúncia, né? Provavelmente não é assim que se escreve também, mas... Depois você manda pra gente, Eliseu, aí o link do que é o termo que você falou, só pra gente colocar no post do episódio, beleza? Pra gente ir pros nossos finalmentes aqui, né? Tem alguma coisa que no Flutter incomoda vocês de alguma forma, assim? Tipo, o que vocês acham que seria uma coisa legal da gente mudar? Ou, de repente, algo que... Eu sei que vocês já falaram um pouquinho sobre alguns packages que vocês sentem falta, né? Alguns SDKs que às vezes precisam desenvolver realmente na mão, alguma coisa ou outra. Mas tem alguma coisa assim a mais no environment todo do Flutter que falta ainda pra de repente ser aquele brilho nos olhos, assim, né, de quem tá trabalhando com desenvolvimento mobile, ou até mesmo desktop e aí logo mais web? Então, eu tenho um ponto aqui só, que é um pouco, eu não sei até onde é particular, até onde atinge as pessoas que desenvolvem, né, mas o que me incomoda, e aí tem um pouco a ver também com eu vim do front-end, tá, e aí pode ser que isso, eu não tava acostumado com isso e tal, mas ocupa muito espaço em disco, e a capacidade do meu computador também, ela vai, assim, pro teto, assim, 100% ali, pra rodar um build, ou às vezes, dependendo do que você estiver fazendo, igual foi citado aí, usar uma câmera, você começa a fazer algumas coisas ali, principalmente usando o simulador e tal. Então, assim, eu acho que há um ponto que eu não sei se é do interesse do Flutter e tal, mas é algo que eu senti desenvolvendo pra mobile, é que é muito pesado as coisas, você precisa de muito recurso ainda pra trabalhar. Igual foi comentado, você precisa do Xcode, que só roda no Mac, né? E isso aí também não dá pra... Se você comprar um Mac mais barato, você vai rodar com dificuldade, entendeu? Então, acho que isso é algo que ainda me preocupa, assim, é algo que eu penso do Flutter, mas não só do Flutter, acho que isso vale pra todo o lado do desenvolvimento móvel, né? Você vai ter que ter o Android Studio, o Xcode, um monte de coisa ali na sua máquina. Meu HD tem 120 GB, gente. Não dá, tá ligado? Eu sinto um pouco falta ainda de guidelines, no sentido de o que é mais recomendado para a gente fazer state management. Quais são as formas mais recomendadas para a gente usar camada de HTTP, de comunicação com os sensores, para fazer os platform channels. Existe documentação, mas a documentação ainda, nesses pontos específicos, assim, às vezes ela fala 2 ou 3 formas diferentes de você fazer e ainda não tá tão claro assim para mim qual delas, qual que é a vantagem de eu usar cada uma sobre a outra, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda. Apesar de que a documentação ser muito boa, teve algumas coisinhas nesse sentido que eu senti um pouco de falta. Tem algumas coisas na documentação que eles recomendam, né? Por exemplo, o State Management, eles colocam lá desde os nativos com set state até os que eles recomendam como MobiX, o Block, enfim. Tem algumas recomendações, mas de fato ainda eu acho que a comunidade está aprendendo também, né? Quais são os casos que funcionam. Tem o GetX, por exemplo, que é brasileiro, que está fazendo bastante sucesso agora, acabou de entrar para as recomendadas da documentação. Mas sim, acho que concordo com vocês, concordo com os dois, né? Só fazer um overview rápido. O primeiro fato em relação ao desenvolvimento, eu acho que é um problema de todo mundo que desenvolve mobile, né? Costuma ter várias camadas, principalmente se você vai desenvolver cross-platform, né? Porque você vai ter que buildar para um, para outro, então você tem que ter tudo ali instalado, às vezes fica mais difícil para você começar, mas isso é um problema que acho que a gente vai ter aí por mais um tempo. Hoje, né, como a gente falou lá no começo, que você precisa começar com Flutter, você pode até começar a brincar, se você quiser, no CodePen, agora tem suporte para Flutter, e no Dartpad também, então você pode entrar lá e já sair codificando, testando os layouts e tudo mais. Claro que não vai funcionar integração nativa, etc, mas pra você brincar ali, principalmente o UI, layout, já dá pra fazer. E, mano, o que eu vejo de principais fatores, assim, no Dart e Flutter, né, no caso, eu acho que o principal seria em relação ao peso e espaço também, mas pensando no APK ou no App Bundle, o que seja. Tem sido lançado
lançadas várias melhorias, né? Agora a versão 1.2, que saiu recentemente, traz algumas melhorias de assets, que você agora pode incluir ou não incluir alguns ícones, o que ajuda a diminuir o tamanho do arquivo. Tem, por exemplo, agora suporte a plugins, onde você, por exemplo, o FFmpeg tem milhares de coisas. Você não vai pôr o FFmpeg inteiro dentro da sua aplicação, você só vai usar áudio. Então agora você pode importar com essas mudanças novas do CocoaPods que eles fizeram e tal. Deu uma quebradinha, mas daqui a pouco vai estar funcionando normal, que é você pegar tipo FFmpeg / áudio e importar só áudio lá pra dentro, o que ajuda com isso, mas ainda não é o ideal. Mas você vê que a comunidade e o próprio framework está se movimentando para melhorar esses pontos, né? Mas eu acho que esse seria o meu principal fator hoje. Teve um ponto que você citou, essa parte de trazer assets, né? Quando você vai utilizar assets também ela é um pouquinho esquisita também, principalmente no meu background que é de Android. A forma como você trazia, você já conseguia saber em compile time quando que aquele asset estava com algum problema, quando não conseguia encontrar aquele asset dentro do APK. No Flutter eu só consigo em runtime saber que não conseguiu pegar aquele asset. Essa é uma das coisas também que eu também tive um pouquinho de problema. Fora que a importação do asset tem que ser feita manualmente, né? Todo asset que você adiciona lá, você tem que passar no PubSpec e isso é meio manual e meio chato, sabe? Mas, enfim, pontos que devem ser melhorados aí nas próximas versões. Tem um outro ponto que eu anotei aqui, que é a parte, eu acho que é chamado de flavors no Android e tal, que é pra você fazer builds diferentes, né, pra, por exemplo, sei lá, pode ser pra stage, pode ser pra desenvolvimento, ou pode ser até pra um cliente, sei lá, num app que você tem o motorista... White label, né? Você tem o motorista e tem o cliente, né, que vai pedir a corrida, sei lá. E são apps diferentes, você conseguiria, em teoria, buildar ali um ícone diferente, chamar outra main, outras coisas ali e tal. E, assim, quando eu cheguei nessa etapa no aplicativo, eu sofri um pouco pra entender, porque eu não tinha o background. Chama Schema no iOS, chama Flavors no Android, e na documentação do Flutter lá, tem 2 links para 2 packages que são totalmente diferentes, e esses packages você precisa ler muito ali, entender que você vai precisar de um outro package pra você fazer o build desse package. Tipo assim, é uma parada meio confusa, assim, mas assim, eu consegui padronizar ali. Eu acho que se minha equipe fosse um pouco maior, teria problema, ia ser algo mais problemático, mas assim, eu consegui, foi algo que eu sofri, né, pra organizar, não pra implementar. Se você seguir ali a risca, você até consegue subir ali, mas pra você organizar de fato, pra jogar num build, pra algo automatizado, ou pra você desenvolver com pessoas diferentes, né, ou na minha máquina, você na sua e tal, começou a ficar um pouquinho meio confuso onde que eu ia deixar cada coisa e tal. Isso também vale um pouco pra parte de locale, para você fazer a internacionalização, né, esse tipo de coisa. Também é um pouco meio, assim, não tem tanto suporte para você gerar os arquivos, a RB lá, as traduções e tal. Tem uma certa dificuldade, assim, não é tão claro. Você não vai conseguir entrar na documentação lá do Flutter e sair fazendo já. Acho que tem esses 2 pontos. Isso é realidade mesmo, mano. Eu não quis falar porque eu achei que era muito específico, mas eu trabalhei numa empresa que tinha 9 white labels e, mano, era flavors e flavors e flavors. E a gente teve que criar uma documentação, todo um workflow pra galera conseguir fazer, porque era constante. E sobre locale, você pode usar o Easy18N, que é de um cara bem legal aí, depois você dá uma pesquisada. Eu também não ia falar, mas foi uma das coisas que a gente passou por lá também quando a gente estava colocando o Flutter no aplicativo. Os flavors do Android, que o Flutter só aceitava uma dimensão de flavors. Então, se você tinha mais de uma dimensão, né, uma dimensão para você dizer se era versão de debug ou versão de produção. Aí você tinha outra dimensão para saber se era a partir da API 16 ou depois da API 16. E a gente teve que juntar todas essas dimensões, né? Então, por exemplo, se a gente tinha 4 dimensões, cada uma com 4 opções, a gente ficou ali com 16 flavors diferentes agora, sendo que antes a gente tinha só uma união deles ali na hora que a gente precisava, né? Isso daí foi uma coisinha que a gente sofreu um pouquinho. Aconteceu comigo isso com 2 versões, né? Eu queria fazer uma para desenvolvimento e outra pra gente fazer o deploy e tal, e subir pra loja. E aí virou 6, né? E ficou lá no PubSpec lá, uma configuração lá. Eu anotei o script que tem que rodar, se eu precisar fazer alguma alteração ou criar um novo lá. E basicamente eu uso o Git pra ver o que aconteceu. É assim. Pra esse tipo de cenário de ambientes, eu costumo usar, em vez de usar tipo o flavor ou alguma coisa assim, eu uso mains diferentes, tá ligado? E eu sincronizo lá no meu VS Code, por exemplo, o que é dev, o que não é, e aí eu executando ele vai pegar o main específico que eu setei. Porque flavor, mano, mas eu acho que flavor é específico, velho, sei lá. Começou assim, né? Começou apontando
mains diferentes, né? Até o momento que eu precisei mandar um arquivo no Android que fica numa pasta X, aí esse arquivo é tipo uma chave que eu só vou ter que colocar em produção ou na hora que eu fizer o build e tal. E aí começou a dificultar, e o Flavors me dava essa forma de testar separado e tal, não precisar tirar o meu aplicativo da loja pra testar no meu próprio celular, por exemplo, que só tenho o meu celular pra testar e tal. Então acabou que o Flavors resolveu um outro problema que eu tinha específico aqui, que é não ter um celular só pra testar. Eu testo no meu próprio celular, aí eu vou ficar deletando o meu app da loja, eu vou ficar dando analytics lá, vai ficar maluco. Zoeira, mas tipo assim, né? Foi mais por conta desse motivo. Eu não recomendo usar o Flavor ou algo desse tipo aí hoje no Flutter, assim, sair usando, né? Só se você sentar, se acalmar, aí você olha e aí você usa. Aí que é valioso aquele conhecimento dos desenvolvedores que trabalhavam já com nativo, né? Tanto do Android quanto do iOS. Essa galera que vai saber resolver esse tipo de problema na hora do vamos ver. Olha lá, tá tudo relacionado. Perfeitamente. Isso foi depois do build. Depois do Flutter Build. Tinha que ser o nome do programa. Você fez o gancho assim lá no começo. E você achou que, né, não precisavam mais, né? O Danilo já deu spoiler lá no começo, não tô falando que, né, não vamos mais precisar de mobile aqui, né? Muito pelo contrário, essa é a hora da gente usar o conhecimento dessa galera, né, que trabalhou sempre com desenvolvimento nativo pra poder usar essas novas tecnologias sem perder aí o contato com o nativo, né? Mas sem perder o sabor, Edu. Ó, olha essa. O sabor, flavor, é isso que você falou? É isso? Sem perder o flavor, meu Deus do céu. Sutil essa. Muito bom, muito bom. Eu confesso que vocês estavam discutindo aqui fervorosamente, né? Eu tava boiando totalmente flavor, mains diferentes. Falei, caramba, eu realmente não sei nada de mobile mesmo, né? Então, mas tudo bem, né? A vida é assim, né? A gente não sabe tudo e ainda bem, né? Que tem essas pessoas que vieram aqui nesse episódio esclarecer algumas coisas muito legais, assim, pra quem tá interessado ou interessada em entrar nesse mundo do Flutter e do desenvolvimento mobile no geral. Gente, eu queria deixar um espaço para vocês fazerem qualquer jabá aqui no final desse episódio, né? Querem divulgar alguma coisa legal, um projeto pessoal, alguma coisa que vocês participam aí, fiquem à vontade. Se não tiver também, tudo bem, mas fiquem à vontade para fazer o jabazetes aí no final. Do aplicativo que eu trabalho, a empresa lá, o aplicativo que a gente está desenvolvendo, pesquisa Hubblefy, dá uma olhada quem se interessar, como que a gente roda os Cloud Functions escrevendo em Dart, como que a gente roda Dart no front, né, com Angular, vai ser legal, assim, não encontro muita gente para conversar sobre isso, pra ser bem sincero. E eu queria deixar uma frase aqui, que o Flutter não é o dardo de prata, só pra parafrasear aí. Maravilhoso. Muito bom. Bem, então, como eu disse lá no começo, eu sou coordenador do Flutter BR e a gente faz principalmente meetups, né? A gente tem grupo no Telegram, tenta produzir um conteúdo online, tem podcast e tudo mais, mas nosso foco principal é meetup e trazer pessoas justamente para ter esse papo aqui junto, né? Fazer um network e trocar ideia. Então, se quiserem se juntar a nós, Flutter BR, é só buscar Flutter BR no Google, você vai achar nosso GitHub com vagas, tem o nosso meetup também, que é Flutter BR. E lá na Remessa, se você quiser trabalhar com Flutter e quiser brincar de enviar dinheiro para outros países, estamos contratando. E eu só queria dizer que o Dart tem o mascote mais bonitinho, talvez só perde pro do Go. Olha só, o Eliseu tá mostrando aqui pra gente, ó. A gente vai deixar também. Tem o... Olha, tem dois aí, cara. Do Gopher, mano. É o Gopher do Go e o Dash do Dart. Muito bom. A gente vai colocar links aí pra quem tiver interesse em saber como que é o mascote do Flutter aí, né? E do post do episódio. Você pede pro do PHP também. Fica a dica. Ih, olha só, briga, é isso? Fazer uma rinha de mascote. Do PHP é bonitinho, uma rinha de mascote de programação ia ser uma boa, mano. Eu tenho uma ideia para aplicativo em Flutter aqui, se vocês quiserem me ajudar, eu posso contar a ideia aqui. Olha aí, ó. Olha aí. Ó, os jabás aí, tão da hora da oportunidade. Na realidade, quero saber se a ideia é boa, né? Fazer um aplicativo, um jogo, né, em Flutter, que é uma briga entre os widgets do Material e os widgets do Cupertino, entendeu? E aí basicamente isso, o resto aí. Eu tava pensando aqui que jabá que eu ia fazer, mas eu topo trabalhar contigo. Porra, fechou, vamos começar isso. Flutter Fights. Isso aí. E o narrador vai ser o React. Flutter Fights, já tem o nome já, olha isso.
A gente é assim, né, Ramon? A gente, todos os episódios, ou a gente cria como eu diria, uma animosidade entre as comunidades, né? Ou traz uma treta, é assim. Esse é o Deve na Estrada, né? É isso, cara. Esse é meu job nesse programa, cara. É causar discórdia. É isso. E trouxeram as pessoas aqui, né, ideais pra isso. Obrigado, Henrique, por ter, né, puxado isso aí. Mas, enfim, queria agradecer a presença de vocês aqui, por ter aceito o convite pra falar um pouquinho sobre a experiência de vocês com Flutter. E espero que a gente, de repente, marque outros episódios aí. O assunto é o que mais falta aqui no Deve na Estrada, tá? Não tem pauta mais, a gente fica desesperado, né, Ramon? E aí, se vocês tiverem qualquer coisa pra falar, mandem pra gente lá, que vai ser muito bom ter vocês de novo aqui, beleza? E você que terminou de escutar esse episódio maravilhoso, quiser encontrar mais detalhes das referências, de tudo que a gente falou aqui, a gente vai deixar lá no post do episódio, devenaestrada.com.br, ou lá no Twitter também, pra acompanhar o que a gente tem falado sobre os próximos episódios e, enfim, interagir com a gente lá no @devenaestrada, assim como no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade aí. Valeu. Valeu, senhores. Forte abraço. Grande abraço! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.